Imagina se o presidente do Brasil, nesse exato momento, decide fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ao chegar lá, ele é idolatrado pelo povo. As pessoas começam a admirá-lo. Um homem magnífico, ou mulher, não sei. Se nesse momento o presidente do Brasil seja uma mulher, novamente. E ao chegar lá, as pessoas começam a pedir autógrafo, tirar altas selfies, fazer vídeos ao vivo no Instagram, no Facebook. Aí nós vamos curtir no Facebook. E de repente, um jornal faz uma brincadeira. Coloca agora o presidente do Brasil e alguém conhecido dos Estados Unidos como chapa para se candidatar a presidente também dos Estados Unidos. E a brincadeira vai além. No Twitter, Facebook, Instagram, as pessoas começam a votar e de repente o presidente do Brasil é escolhido para ser o presidente dos Estados Unidos. Uma grande e numerosa população, na brincadeira, vota no presidente dos Estados Unidos, um brasileiro. E se eu disser a você que isso aconteceu? Claro, numa época diferente, com o líder da nossa nação. Vem comigo agora que eu vou lhe contar a história do dia que um brasileiro quase virou presidente dos Estados Unidos. Dom Pedro II era imperador do Brasil, o nosso rei, o nosso monarca. Antes de começarmos nossa história, eu queria convidar você a deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois toda semana estarei trazendo novidades para você, histórias que ninguém te contou no colégio. Dom Pedro II era imperador do Brasil, o nosso rei. Era um homem muito famoso, na época, conhecido mundialmente. Todos os países amavam Dom Pedro II e o respeitava. O povo brasileiro idolatrava Dom Pedro II. Eu não entendo muito bem porque nos livros de história hoje não fala tanto de Dom Pedro II. Na verdade eu sei. Mas não vou falar agora. Fica para próximos vídeos. Era um homem inteligente. Falava vários idiomas. Eu não vou detalhar muito sobre como ele era, porque isso vai ficar para outro vídeo, no qual eu vou começar a contar a história dos nossos líderes. Dom Pedro, na verdade, ele era o Pelé de hoje em dia. Claro, não tem comparação porque Dom Pedro é muito além de Pelé nesse sentido. Ele era um cara, um político, um homem prendado, inteligente. Na verdade, eu sou fã de Dom Pedro II. Eu conheço a história dele, leio muito sobre a história dele. E se você agora começar a pesquisar, você também vai se apaixonar por esse homem e vai entender que foi muita maldade o que fizeram com ele. A viagem aconteceu no dia 15 de abril de 1876. Ele estava viajando por vários países. E nessa data ele estava nos Estados Unidos. O primeiro país republicano independente do continente americano. Uma das novidades da viagem de Dom Pedro II foi o telefone. Alô? Oi, Corrinha! Corrinha é bonita, Corrinha é cheirosa, é muito linda. E lá ele conheceu Graham Bell, o inventor do telefone. Naquele momento, a história conta que quando Dom Pedro pegou o telefone e colocou no ouvido, Graham Bell foi para um pouco longe, distante dele, e falou. Quando Dom Pedro ouviu, ele ficou abismado com aquilo, e ele disse o seguinte: isso fala! Ele ficou admirado e parabenizou Graham Bell pelo aquele invento. Era algo magnífico. E profetizou: isso mudará a história do mundo. Você vai conectar nações e países de uma forma como nunca foi conectada. Através disso que futuramente hoje vocês estão batendo papo, porque se não tivesse telefone não teria nem internet hoje em dia. Imagina. Lá ele foi convidado pelo atual presidente dos Estados Unidos da época para prestigiar uma peça teatral. E lá ele ficou no camarote junto com o presidente. E cá pra nós, rolou um ciúminho. Porque o povo ficava olhando para Dom Pedro e dizia assim: olha ali o rei, só nós não temos rei, por quê? O Brasil era invejado, gente. O Brasil, nessa época, era o país mais invejado entre todos os países. O Brasil era respeitado por todos os países nessa época. Quando Dom Pedro II assumiu o poder do Brasil, o Brasil cresceu, nós éramos a quarta potência do mundo. Para, Juninho, não fala agora, porque é o próximo vídeo. Não posso falar muito agora. O vídeo vai ficar pequeno, mas eu preciso falar pouco, gente. Quando eu falo Dom Pedro, eu fico empolgado. Ai, que homem, meu Deus. A brincadeira que quase deu certo. O jornal The New York, daquela época, do ano de 1886, decidiu fazer uma brincadeira. O jornal daquela época era como a nossa internet hoje. Decidiu então colocar Dom Pedro II como candidato a presidente dos Estados Unidos. Como vice, Charles
Franks seria o vice. Brincadeira, Dom Pedro foi votado. 80% da cidade daquela época e do estado votaram na brincadeira como Dom Pedro como presidente dos Estados Unidos. Então, uma comitiva decidiu então pensar sobre isso e começar agora a analisar, porque sempre foi plano dos Estados Unidos ter um rei, ser um país monarquista. Porque, na verdade, a sua Constituição era um pouco parecida com a Constituição da monarquia do Brasil na época do Império. Até hoje. Nós mudamos várias vezes a Constituição. Os Estados Unidos continuam com a mesma Constituição. Por que será? Mas Dom Pedro, por ser um homem íntegro e honesto, disse não. Amo o meu país e lá ficarei. Farei do Brasil um país grande. Quem sabe se não tivesse tido o golpe em 1889, no dia 15 de novembro, hoje seríamos um país assim como a Inglaterra, assim como a Holanda, assim como a Espanha, ou quem sabe, maior até do que o próprio Estados Unidos, se não tivesse um golpe. Quem sabe? Na verdade, eu acredito que seríamos muito maiores. Dom Pedro viaja pelo mundo conhecendo outros países e depois volta para o Brasil. Já pensou se um brasileiro virasse presidente dos Estados Unidos? A pergunta que faço é, por que não contam isso no colégio? Por que escondem isso da gente? Fica a dúvida. Mas se não contam pra você, eu vou contar. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha, gente. Bota esse vídeo nos seus status, bota também, manda pros seus amigos, seus professores. Pergunta por que não contaram pra você essa história. E deixa um comentário. Eu quero sugestões para os próximos vídeos. Júnior, eu quero que você fale sobre determinado assunto ou por causa de alguns assuntos. Lembrando, sobre assuntos históricos. Tá bom? Um abraço. Fui!